Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 23 de julho, com o Ibovespa caindo aí 1% no pregão de hoje. Não foi muito bom, mas enfim, vou falar mais a respeito aqui desse fechamento, e se isso altera a tendência, não altera, e agora, vamos direto para os 100 mil pontos, não vamos? Enfim, vou colocar tudo aqui e também falando de Petro, Vale, mini índice, mini dólar, as posições que nós temos em aberto, posição que foi fechada, destaques de hoje, quem foi o destaque de alta, quem foi o destaque de baixa no pregão de hoje, uma análise em cima desses ativos e também em cima das solicitações que vocês enviaram aqui nos comentários na última análise de fechamento do pregão para ser atendido nesse pregão. Não vou conseguir atender todas e vou priorizar primeiramente quem é membro e depois ali quem é inscrito dentro do canal, mas eu também não vou conseguir atender todos, né? Senão a análise fica muito longa. Deixe seu like, deixe seu joinha, eu vou rodar aqui a vinheta para justamente a gente atender o maior número possível de ativos. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Ibov, que caiu aí praticamente 1%. Essa queda eu tinha até comentado hoje no meu perfil no Instagram, e tinha falado também aqui, né, a perda dessa mínima aqui aumentaria a probabilidade da gente ter algo para baixo para buscar essa região aqui de suporte. Então esse aqui é o primeiro nível de avaliação do Ibov. De onde vem esse nível, né? Um nível que, se a gente olhar para trás, foi muito testado lá como uma região de suporte e que pode funcionar novamente como suporte. Inclusive aqui, ó, encontrou uma certa dificuldade de de continuar subindo, que seria ali um nível de resistência. Mas depois que tentou gerar um sinal de baixa aqui, evoluiu, fechou acima e foi para cima. E agora é um ponto de avaliação. Primeiro ponto. Depois desse ponto, qual seria o próximo ponto de avaliação? Aí a gente tem aqui, dá para colocar aqui o Fibonacci em cima desse movimento inteiro de subida e verificar que tem ali os 38,2% Fibonacci na faixa dos 125.350 pontos, arredondando, mais a média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico semanal, que atualmente está um pouquinho acima, na faixa dos 125.664 pontos. Essa aqui representa algo aproximado, que é a média móvel exponencial ali essa aqui, na realidade, essa aqui, ó, representa ali a média do gráfico semanal, que é de 50 períodos, essa aqui do gráfico diário. Então ela representa algo semelhante ali, aproximado com o gráfico semanal. Então essa seria a próxima região de suporte após essa região que vai de 700 até a região dos, sendo mais exato aqui, um patamar em torno de 126 e 100, nessa região aí de suporte para o Ibov. O que é o ponto de avaliação? É o Ibovespa bater aqui e gerar alguma sinalização de alta aqui nessa região, voltar a fechar acima da média. Então o primeiro indício positivo para os próximos pregões seria ver o Ibov voltar a fechar acima da média móvel exponencial de 10 períodos, seguido de nova máxima. Enquanto isso não acontecer, seguimos olhando para o ponto de suporte, para os níveis de suportes e aguardando alguma sinalização de alta para buscar oportunidades aí de possível compra em alguns ativos. Seguindo para os futuros, mini índice, nós estamos tendo um dia mais forte de baixa, 1,2% de queda, gráfico 60 minutos, abriu caindo, foca um pouquinho mais na ponta vendedora, topo descendente, seria o mais interessante, e é o que aconteceu no pregão de hoje, né? Topo descendente, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, foi o que aconteceu bastante aqui no decorrer do pregão de hoje, bem alinhado para baixo, sem nenhuma superação de máxima de hora anterior. Então, para o próximo pregão, abriu subindo, gerando um sinal de fundo. Dá para buscar compra? Dá. Considerando todo esse movimento de baixo, dá para buscar compra tentando pegar um repique de alta ali para a média ou para essa região de fundo anterior, aqui na casa dos 127.900. Só que eu optaria mais por fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para buscar essa entrada, visto que aqui no intraday a gente está falando já de uma tendência de baixa, visto que no gráfico diário está dentro de um movimento de baixa. Então aqui a gente tem essa tendência de baixa, lógico, não esperar tanto para cima, visto que a gente ainda não está dentro do movimento de alta no gráfico diário. Então
não colocar objetivo muito longo para cima na compra. Subiu, gerou ali o teste da média, gerou sinalização para baixo, foca de novo em venda. Abriu caindo, já buscar venda, no máximo topo descendente e mais próximo da média, mais próximo do nível de resistência, porque o movimento aqui do prazo um pouquinho maior, que é o gráfico 60 minutos, está um pouco mais esticado aí para baixo, mais prolongado para baixo. No dólar, o dia de hoje está sendo aqui um dia de leve alta de 0,27%. Dólar, por enquanto, depois desses 3 candles fortes de alta, vai fazendo 2 de correção aqui dentro. Se tiver mais um candle aqui e depois uma sinalização de alta, aumentará a probabilidade do dólar caminhar para essa região aqui de resistência, que a gente está falando aqui, então, de um patamar na faixa dos 5.693 a 5.717, região de resistência para o dólar. A perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouquinho mais a chance de buscar ali em média móvel exponencial de 10 períodos, primeiro nível de suporte para a moeda americana. E olhando para um gráfico de 60 minutos, dá para perceber que indefiniu a tendência. Fundo ascendente e topo descendente. Então daria até para traçar aqui uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa. Abriu caindo, dá para tentar pegar uma venda, tentando buscar essa região aqui desse venda de topo descendente, preferencialmente ali no G5, pelo menos, buscando essa região de fundo, buscando essa linha de tendência de alta, ou mesmo essa região de fundo aqui anterior. Chegou aqui nesse patamar, gerou sinal de alta no decorrer do próximo pregão, aí, o sinal de alta é superar a máxima do que no anterior, no G60, volta a olhar um pouquinho mais para a compra. Abriu subindo, superando essas máximas aqui, gerando sinal de fundo no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 600 pontos, 5.600 pontos, dá para focar em compra, tentando pegar um movimento inicialmente para 619, ou mesmo estendendo um pouco mais aí para cima, aí no dólar, a favor do movimento de alta do gráfico diário. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje confirmou a barra de baixa do pregão anterior, isso é importante ressaltar. Você tem um sinal de baixa, mas às vezes você não tem a confirmação dele, já volta a subir. Aqui a gente teve sim a confirmação, perda da mínima dessa barra de baixa. O que isso reforça? Aumenta a probabilidade de continuar o movimento de queda rumo aos seus próximos suportes. Fechamento em queda de 1,29%, com boa chance de testar a região dos 37,32 a 37,11. Na realidade, tem até o suporte dos 37,09 aqui desse gap de alta. Fechamento completo nos 37,09. Perdeu essa mínima aqui, a gente configura algo semelhante a um pivôzinho de baixo aqui. Fica com viés mais de baixo enquanto não tiver nenhum sinal mais relevante para cima, probabilidade maior de queda, de vir fechar esse gap aqui ou buscar níveis de suporte mais abaixo que a gente vai mencionar a respeito, caso isso ocorra. Aqui nessa região, bateu nesse patamar e conseguiu gerar algum sinal de alta, seria uma forma de tentar arriscar uma entrada para tentar pegar um movimento que chegue próximo desses dois topos aqui, num cenário, vamos dizer assim, de indefinição, de ficar o mercado travado aqui nessa faixa de preço, ali entre basicamente os R$ 39,00 e a região dos R$ 37,10. Seguindo para Vale 3, a ação no pregão de hoje, queda, que eu já tinha até comentado, né? O minério estava mal no pregão de hoje, na faixa de 2,5% de queda, então aumentava a pressão em cima das ações ligadas ao minério. Então, os ativos ligados ao minério tiveram um desempenho bem ruim no pregão de hoje, foram tirando aqui a Goal, que é da parte também de mineração, teve Goal, teve Semin, CSN, os Minas, os ativos caíram bastante, assim como o Vale 3 aqui, queda aí de 1,34%, o Goal caiu 5,03%. Então aqui a gente tem, ó, ativo já estava dentro de um viés de baixa, não gerou sinal de alta. Então qual o caminho mais provável? Seguir o seu viés de baixa, testar seus próximos níveis de suportes, testar a região de R$ 60,50 a R$ 60,00, está em cima dessa região, testou exatamente os R$ 60,00. Tem sinal de alta? Não, então enquanto não tiver o sinal de alta, continua apontando mais para baixo. Qual o nível de suporte abaixo de R$ 60,00? 59,71. Perdeu essa região aqui, ó, perdeu essa região 59,71, a gente está falando justamente num suporte mais próximo, 59,36, é muito próximo. Então, já olharia um pouquinho mais para esse patamar aqui. Deixa eu só voltar com a questão dos ajustes, olharia um pouquinho mais para a região ali na faixa 58,30 até os 56,73. Então, lembrando, Vale no gráfico semanal dentro do movimento de baixo, no gráfico diário dentro do movimento de baixo, para gerar alguma expectativa de ter alguma recuperação dessa queda aqui, ela teria que superar a máxima desse último pregão, R$ 60,60. Seria um motivo de eu abrir uma compra na Vale 3? Eu não consigo ver um cenário adequado para isso. Teria que, pelo menos, expor menos capital, porque o risco é maior
dessa posição de compra no papel. O que apoia só é a região importante de suporte que esse papel se encontra após um movimento um pouquinho maior de baixo, mas nada que esteja falando, nossa, está esticado para baixo. Não vejo cenário de esticado para baixo ainda na Vale 3. Posições ITSA4, posições, operações que nós temos aqui em aberto, né, que foram abertas aí pelo Kaique em termos de operações de swing trade. A ITSA4 encerrou a posição, um stop de proteção de lucro na ITSA4. Essa posição da ITSA4 proporcionou uma saída com, como eu já mencionei, um lucro parcial. Esse lucro parcial foi de 3,2% na operação, e isso representou um crescimento de 0,57% do capital total nessa operação da ITSA4. Lembrando, foi uma operação que foi aberta no dia 3 de julho, por aqui, ó, a operação foi aberta nesse pregão, veio aqui em cima, voltou aqui embaixo, não quebrou sua tendência e gerou um movimento forte de subida, ficou muito perto do objetivo, e por esse motivo o stop de proteção de lucro aí que o Kaique enviou para todos que estão dentro do aplicativo DV Invest. Então todos os detalhes do encerramento da operação a gente sempre coloca lá dentro do aplicativo e comunica o resultado aqui, independentemente se for negativo ou se for positivo, a gente coloca aqui para você. É o que eu costumo fazer desde agosto de 2010 aqui no YouTube. Indo aqui para a gente falar de Unip 6, uma operação que foi aberta, e essas aqui foram operações abertas no pregão de ontem. Unip 6, que subiu muito bem no pregão de ontem, 2,51%, hoje caiu 1,6%. Tem mudança de stop? Não, não tem nenhuma mudança aqui. Se tiver, o Kaique vai comunicar aí dentro do aplicativo DV Invest, sem mudanças. A Loop 11, teve alguma mudança? Caiu hoje 0,89. Não, sem mudança, segue dentro da posição comprada. B3CA3, caiu 0,93. Compra aqui de fundo ascendente. Fechou abaixo da média? Não, por enquanto não. Tá? O stop está mais para baixo. Então, mais detalhes do ponto onde está o stop dessa operação, é bom olhar ali dentro do aplicativo DV Invest, porque nem sempre fica certinho aqui abaixo dessa mínima. A gente costuma usar aí um pouco mais a questão da volatilidade, ou seja, o comportamento médio desse ativo ali nos últimos 10 pregões. A BCB4 fechou em alta de 0,6%, seguimos na ponta compradora no papel, sem saída, ou seja, a ação não chegou aqui a bater no objetivo, o objetivo está mais para cima, então tem que andar mais aí para buscar o objetivo, mas pelo menos conseguiu superar essa máxima, gerando ali um pivôzinho de alta. Vamos ver se ela consegue continuar ganhando força aí para cima nos próximos pregões. Por falar em ganho de força, Embraer foi o destaque de alta no pregão, olha que interessante. Embraer foi destaque de baixa no pregão de ontem. O fechamento dela de ontem, abaixo da média, abaixo dos topos anteriores, foi isso que eu mencionei, gera um sinal de perda de força. O que confirma esse sinal de perda de força? Perda da mínima desse pregão aqui aumenta a probabilidade justamente, gera o sinal da confirmação e aumenta a probabilidade de buscar essa região de suporte. O que aconteceu hoje? Perdeu essa mínima? Não. O mercado foi lá e voltou para cima da média e ainda superou a máxima no pregão anterior. Não significa dizer que já vai vir aqui superar, mas já é um indício de força por parte dos compradores, porque a tendência de prazo maior, como é importante ser a tendência do prazo maior? A tendência de prazo maior, gráfico semanal, segue em tendência de alta, só perde se voltar para baixo dessa mínima. A tendência do gráfico mensal de alta, só perde se voltar abaixo dessa mínima. Então, ativo totalmente alinhado para cima e próximo da sua máxima histórica. Agora, eu entraria comprando essa ação aqui? Não. Eu olharia os próximos pregões, aguardaria que alguma enrolação, algum sinal de alta aqui extra, tentou cair de novo, bateu ali na média, para voltar para buscar alguma compra nesse ativo. Comprar ele aqui com stop aqui embaixo, eu estou fora dessa posição pelo tamanho do stop da operação. Tá? E até mesmo pela formação aqui, apesar de estar dando uma tendência de alta, não seria a minha escolha. E quando eu falo que não seria minha escolha, não significa dizer que o ativo não vai subir. Apenas que eu não consigo identificar em termos de probabilidade que ela possa entregar um retorno que seja ali 2 vezes superior ao tamanho desse risco aqui, ó, tamanho desse stop. Então eu prefiro ficar de fora. Olhando aqui agora para a Goal 4, que caiu muito no pregão, lembrando que o Kaique tinha feito uma compra no papel, bateu no objetivo, saiu dessa operação e caiu aqui bastante. Hoje caiu aí 5,03%. E dessa queda aqui, ó, ela anulou a tendência dela de alta de curto prazo? Não, não anulou. Ela precisa voltar para baixo dessa mínima aqui para quebrar essa estrutura de alta, ou seja, ela tem que oscilar abaixo dos 10,36. Mas é fato que é um fechamento bem ruim, oscilação abaixo dessa mínima reforça um pouco mais essa sinalização de queda,
E a próxima região de suporte vai de 10,52 até um patamar de 10,36. Para quem está comprado no prazo maior, um ponto de se estabelecer stop seria abaixo da mínima desse último fundo aqui, ascendente do gráfico diário. Tá? Então, é um ponto aí de stop. YouTube 4, pregão de hoje, queda de 0,15%, então leve queda comparado ao Ibov, caiu 0,99%, mas é um sinal ali de perda de mínimo ascendente, que vinha acontecendo uma sequência de mínimas ascendentes aqui. Essa perda de mínimo ascendente cria uma expectativa de testar aqui a média, como aconteceu aqui para trás, aumenta essa chance de acontecer um processo de correção. Então, para quem tem posição aberta de curto prazo, é uma alternativa de vou sair dessa posição se perder essa mínima, ou reduzir a minha exposição de curto prazo nesse papel e voltar a buscar alguma posição se testar níveis de suporte. Eu olharia quais são os níveis de suporte que eu olharia ali para pensar em nova compra em YouTube. Níveis de suporte como retração desse último movimento de alta, que estão eles 33,80, 33,57, 33,33, mais relevante ainda, 61,8, junto com esse topo anterior. Então seria a região que eu até ficaria mais interessado numa compra ali de swing trade em cima de YouTube 4. Depois de YouTube 4, pedidos aqui, banco BPAC 11, BTG, segue indefinido e com resistência muito importante aqui. Diria que se ela conseguir romper aqui, seria uma das alternativas de arriscar uma compra, principalmente se tiver um fechamento forte acima dessa resistência aqui, uma, duas, três, quatro topos nessa mesma faixa de preço, ou seja, começando ali na faixa dos 32,75 indo até os 32,96. Fechamento acima desses 4 topos aqui, seguido de nova máxima, dá para se disparar uma compra, seriam as alternativas, tentando pegar um movimento para esses outros 2 topos aqui, a relação risco-retorno dependendo do tamanho desse candle, dá para, vamos dizer assim, seria interessante em termos de entrada, mas por enquanto ainda não tem um indício que vai romper essa região. Por outro lado, quem está posicionado aqui na compra, a perda dessa mínima aqui, se voltar forte a perder essas duas mínimas aqui, esses fundos, ali na faixa dos 31,55, cria uma expectativa maior de queda para essa região aqui de suporte, lá para a faixa dos 30,57 a 29,66. Então, nesse momento, no curto prazo, dá para se ver pelas médias aqui, mercado indefinido, eu não faria nada aqui nessa região. E se eu tivesse comprado também, aguardaria ali, botando ou stop aqui, ou se eu quisesse aumentar a posição, se voltar para cima dessa região aqui, também seria outra alternativa aí de condução de BPAC 11. EQTL3, mais um pedido aqui, de membros aqui dentro do canal. A ação fechou aqui, o pregão deixou, só botar a MIPAC para cima, na verdade depois de EQTL3. Vou deixar aqui no final mesmo, que aí eu falo depois de ELET, é do mesmo setor aqui. EQTL3 fechou o pregão de hoje com queda de 1,24%. A ação, movimento muito longo para cima. A correção em termos de tempo foi inferior a todo o processo de subida. E olhando para retrações do Fibonacci, desse último movimento de subida, nem chegou a testar 38,2%. Quem abriu compra aqui nesse fundo ascendente, coloca o stop abaixo dessa mínima, que é uma das alternativas, ou pela volatilidade do papel. Quem não abriu compra, eu aguardaria a entrada da seguinte forma, ou ela consegue romper essa máxima aqui, para botar um stop aqui embaixo, uma entrada na superação dessa máxima aqui, dessas duas máximas, ficou ali na faixa dos 33,26, colocando stop aqui embaixo, ou se ela vier aqui testar alguma região de suporte, seja os 32,10 ou região de topos anteriores aqui mais para baixo, mais perto dos 32, superação aqui, fundo ascendente, fundo aqui nessa região seria uma alternativa de abrir alguma compra de swing trade em EQTL3. ELET3, dentro do mesmo setor, a gente tem aqui o papel gerando quase que a reversão do fundo aqui ascendente, algo semelhante ali, só que aqui foi diferente porque nem conseguiu fechar acima da média. Então quem está comprado tem a possibilidade de jogar stop aqui e, seguindo a mesma linha que eu comentei na EQTL3, buscar a oportunidade de compra mais interessante perto dos 36,60, 50% de retração, coincide com 2 topos anteriores e traz a possibilidade de arriscar a entrada por aqui, né? Ou estourando ali nos R$36. Mas o fato é que, para quem já abriu compra, um dos stops, falando de compra de swing trade, fica ali abaixo dos R$36,80. E por último, Ambipar. Esse ativo aqui está voando. Um gráfico mensal, no mês passado conseguiu subir
59,85% e agora 156% de alta. E você fala, agora que eu vou entrar comprando, chutar o balde, tirar todas as minhas posições em ações e comprar Ambipar. Não seria a minha escolha de fazer isso agora, né? Porque olha o tamanho do movimento de subida. Olha o tamanho dessa subida aqui desse papel. Agora, o fato é que, se vocês observarem aqui pelo gráfico semanal, principalmente, ela vinha dentro de uma estrutura de queda bem definida, de topos e fundos descendentes. Aqui começou a quebrar essa estrutura, ó, quando ela rompe ali a barreira dos R$16,50. Rompe outro nível importante de preço aqui, ó, nos 24, e está próximo de romper outro aqui na faixa dos R$33,65. Só que isso aqui quebrou a estrutura, mudou o contexto dessa ação, ou seja, criou uma expectativa que ela pode vir romper sua máxima histórica. Direto? Pouco provável. Tudo é possível no mercado financeiro, mas é pouco provável. Então, se fosse, cara, eu quero comprar esse ativo de qualquer forma, botaria pouquíssimo capital aqui. Agora, nas próximas semanas, principalmente pelo gráfico semanal, pode ser até pelo gráfico diário, olharia para correções ali em cima dos níveis de resistência que foram superados. A região dos R$24 é uma região interessante. Eu vou botar aqui até o Fibonacci em cima desse todo esse movimento aqui de subida, ó, e vou jogar aqui um zoom mais. Então ali, ó, 19,10, outra região interessante. E aqui, ó, se eu falar dos 19,10, olha só por onde passa. Então, se voltar, seja nos 24 ou nos 19, seria a primeira faixa, as primeiras faixas de preço que me interessaria bastante de se buscar entradas, falando de gráfico semanal. Gráfico diário dá para se olhar para movimentos menores, como esse último aqui, ó, daqui desse recuo rápido aqui e retorno aqui nessa faixa. E mais interessante nos R$24, tá? O meu recuo mínimo ali para mim seria voltar nos 24 para arriscar alguma compra, testando a média, testando topos anteriores do gráfico semanal, seria mais interessante na minha opinião. Se você tiver comprado em Ambipar, no curto prazo, fica atento aí na questão de colocar um stop de proteção de lucro, por exemplo, abaixo desse gap de alta de hoje, abaixo dos R$30, ficaria nos R$29,99. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil de alguma forma essa análise para vocês. Se sim, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo aqui para vocês diariamente no canal. Grande abraço e coloque aqui também os ativos que você quer, ou um ativo que você queira que a gente analise para o próximo pregão. A gente vai seguir a ordem de prioridade aí de aplicativo DV Invest, membros, depois inscritos e não inscritos aqui para a gente atender esses pedidos. Grande abraço e até a próxima.